Pessoal, boa noite. A gente vai falar hoje sobre o simbolismo e vamos encerrar também a literatura portuguesa. Como o vestibular já é desse final de semana há 8 dias, não vai ter como a gente iniciar a literatura brasileira. Mas eu sempre estava trazendo, nesse movimento, eu sempre estava trazendo a participação deles e o surgimento deles no Brasil, para poder vocês não ficarem tão perdidos. E na próxima semana, eu vou trazer uma resolução de questões para tanto do vestibular da UFBA como de outros vestibulares. Só vou trazer resolução de questões para poder fixar o conteúdo para vocês, tá certo? Vou dar início aqui à aula. Então, simbolismo. O que foi o simbolismo? O simbolismo foi um movimento artístico que surgiu no século XIX e teve como principais características o subjetivismo, o espiritualismo, a religiosidade e o misticismo. O que era o subjetivismo? Esse subjetivismo era o ponto de vista pessoal dos autores daquela época, das pessoas daquela época. Já o misticismo era a crença em coisas sobrenaturais, eles acreditavam em coisas sobrenaturais. Na época que se desenvolveu o simbolismo, o capitalismo e a industrialização estavam se consolidando na cena mundial. E aí, a partir disso, teve diversas descobertas científicas que transmitiam a ideia de evolução e civilização para esse período. O simbolismo surgiu na França, no final do século XIX, como eu falei anteriormente, sendo manifestado nas artes plásticas, no teatro e na literatura. Já no final do século XIX, muitas transformações científicas e teóricas como positivismo, materialismo e nas áreas psicológicas mudou profundamente a mentalidade da sociedade europeia. No entanto, alguma dessas mudanças foi uma grande parte negativa para os escritores simbolistas, pois eles priorizavam a exploração dos aspectos humanos. E foi por meio disso que ocorreu uma crise espiritual no final do século que surgiu o simbolismo. O simbolismo, ele apresenta uma forte ligação com o romantismo. Já por outro lado, ele é totalmente contraditório às ideias e às características do realismo e do parnasianismo, e também do naturalismo, que foi os períodos que a gente viu na semana passada. O simbolismo é um movimento que retoma uma das principais características do romantismo, o subjetivismo, como eu já falei, que é o ponto de vista pessoal. Isso difere das suas antecessoras, dos períodos antecessores, como eu falei, que é o naturalismo e o realismo. Por isso que esse período ficou chamado de simbolismo. O contexto histórico do simbolismo foi o fracasso da Revolução Francesa, o poder tomado pela burguesia, que a gente vê que esse poder ele deixou de pertencer à burguesia desde do segundo período. O primeiro período do trovadorismo, a gente viu que o poder era tanto na mão da igreja como na mão dos burgueses, mas com o passar do tempo que foi surgindo as novas cidades, esse poder ele não ficou mais na mão da burguesia, sim das pessoas que foram sendo consideradas ricas. A segunda revolução industrial e a luta de classe também foi um contexto que marcou o simbolismo. E todos esses acontecidos, tanto o fracasso da Revolução Francesa, o poder tomado pela mão da burguesia e a segunda revolução industrial, eles marcaram, foi considerado o contexto histórico do simbolismo porque eles ainda estavam acontecendo na metade do século XIX. O simbolismo marcou a transposição da estética literária no final do século XIX, que se opõe às propostas do realismo, como eu já falei. Ele era totalmente contraditório ao realismo. As correntes literárias já não conseguem expressar a evolução do pensamento burguês, a formação dos grandes mercados consumidores e a industrialização dos grandes centros urbanos. Como eu falei anteriormente, com o surgimento quando surgiu
o simbolismo, o capitalismo e o mercantilismo estavam em ascensão. Por isso que ele está falando aqui que teve a grande formação dos mercados consumidor e a industrialização. As características do simbolismo é a rejeição ao cientificismo, materialismo e racionalismo. Também está presente as manifestações metafásicas e espirituais, como eu falei, nesse período predomina também a espiritualidade, a negação ao naturalismo, porque ele era totalmente contraditório ao naturalismo, a exaltação da realidade subjetiva, mais uma vez o subjetivismo aparecendo aqui, a sublimação, o subjetivismo, como eu já falei, e a musicalidade. A musicalidade também era uma das, como é que eu posso dizer? Uma das artes que estavam presentes no simbolismo. O que é o misticismo e o esoterismo, que foi caracterizado uma das características do simbolismo. É a característica que representa que os poemas simbolistas mostram que não podem ser compreendidos pelo real. O realismo, eles eram contraditórios ao realismo. Nunca esqueçam disso. Que eles negam a realidade e buscam o eu através do sonho, da fé e da transcendência. A subjetividade. A subjetividade do simbolismo é sobre o pessimismo e dor. Apesar de retomar o romantismo como essa característica, a abordagem aqui é diferente da segunda fase romântica. Os simbolistas estão mais preocupados com o eu do que com as questões do amor. Mais uma vez, o subjetivismo predominando. Imprecisão e intuição também eram uma das características do simbolismo. Os poemas desse período literário sempre trabalharão com símbolos, o que faz com que eles surgiram imagens para que o leitor possa compreendê-la, de acordo com a sua experiência de mundo. É a forma como o inconsciente aparece. E a condensação. A condensação é a condensação de imagens poéticas através dos símbolos. Que isso causa uma significação das imagens isólitas para a compreensão da poesia simbolista. Eles pregavam um símbolo para criar as artes, a literatura e a música. A musicalidade do poema. O ritmo da poesia é muito bem marcado, principalmente através das figuras de linguagem. A sinestia é a relação de dois sentidos fisiológicos. Por exemplo, relacionava a visão e as cores, o paladar e os sabores, os tatos e os toques, o olfato, aos aromas, a audição aos sons e etc. Essas foram as formas que contribuíram para o caráter simbolístico da poesia. Aí os autores e obras desse período. Eugênio de Castro, que a obra que ele escreveu foi dividida em duas fases, a simbolista e a neoclassicista. Ele escreveu a obra Oaritos, que foi marcada pelo uso de novas rimas, novas métricas e alterações e riquezas no vocabulário. Os temas dessa obra eram paixão, paixão fatal, pessimismo e necrofilia. Antônio Nobre. A poesia dele foi marcada por um profundo pessimismo, subjetivismo e egocentrismo. É o autor de Torres. Nessa obra ele revela o culto ao profetismo sebastiana e nacionalismo de saudosista. Camilo Peçanha. Ele é considerado o melhor poeta do simbolismo português. É autor de Clepsidra, onde expressa o pessimismo que é característico do movimento simbolista. Aí o simbolismo no Brasil. No Brasil, o simbolismo começou em 1893, com a publicação das obras de Cruz e Souza, que é a Missal, que essa obra é uma prosa, e Broquéis, que é uma poesia. Esse movimento ele permaneceu até o ano de 1910, quando deu início ao pré-modernismo no Brasil. Cruz e Souza é considerado o maior representante do movimento no país, ao lado de Afonso de Guimarães. As características do simbolismo no Brasil é a não racionalidade, o subjetivismo, o individualismo e a imaginação, a espiritualidade e a transcendentalidade. Como a gente viu, as principais características do simbolismo
tanto em Portugal como no Brasil, é o subjetivismo, o misticismo e a espiritualidade. O subconsciente e o inconsciente também eram uma das características do simbolismo aqui no Brasil. A musicalidade, o misticismo, como eu falei, e as figuras de linguagem, que era a sinestesia, a literação e a assonância. Cruz de Souza também participou do simbolismo no Brasil. Ele foi considerado o precursor do simbolismo aqui no país. Foi um poeta brasileiro que ele nasceu em Florianópolis. Sua obra é marcada pela musicalidade e espiritualidade, como temáticas individualistas, como eu falei anteriormente, que a obra que ele escreveu foi Missal, que era uma prosa, e Broquéis, que era um poema. E entre outros. Afonso de Guimarães, um dos principais poetas simbolistas no Brasil, possui uma obra marcada pela sensibilidade, espiritualidade e misticismo, e também pela religiosidade. Sua temática é a morte, a solidão, o sofrimento e o amor. Essa produção literária apresenta a característica não romântica, que era o Arcades e os simbolistas. Sua principal obra foi Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística e Kyriale. Augusto dos Anjos foi um dos grandes poetas brasileiros simbolistas, embora muitas vezes sua obra apresente características pré-modernas. Ele foi o patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras. Também publicou um livro intitulado Por Eu, e foi chamado de Poeta da Morte. Isso porque todas as obras que eles escreviam exploravam temas sombrios. Aí o simbolismo nas artes plásticas. Embora o simbolismo tenha começado com um movimento literário, ele também floresceu nas artes plásticas, sobretudo na pintura. A pintura simbolista foi diretamente influenciada pelas poesias dos poetas franceses, sendo também uma arte de oposição ao realismo. Dessa maneira, os pintores abordavam em suas obras temas sombrios, oníricos e espirituais, utilizando cores mais frias e escuras. Era só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá na sala de aula ou mandar para mim no WhatsApp que eu respondo. Eu vou mandar essa aula lá no Classroom e na próxima semana a gente faz a resolução das questões, tanto o vestibular da UCA como as que eu encontrar. Certo? Mulher